Boa tarde a todas e todos, é um prazer estar aqui com vocês. Meu nome é Vinícius Santos, sou fundador e CEO da Conta Comigo Digital, uma fintech focada em infraestrutura de boletos bancários. Tenho o prazer aqui de estar com duas feras, amigos empreendedores, estão há um tempo na caminhada dessa inovação. Marcelo e Iago, passar a bola rapidinho para vocês se apresentarem, fiquem à vontade. Oi, eu sou Marcelo, fundador da Adtum. A Adtum é uma plataforma de meio de pagamento, onde a gente consegue colocar qualquer empresa, criar o seu meio de pagamento. Já estamos em um mercado há uns 6 anos, fizemos alguns cases bem interessantes, como Safra, Safra Pay, PicPay, enfim, Itaú, a gente atende. Estamos aqui para ajudar, tirar dúvida, provocar, botar vocês aí em crise. Boa tarde já, né? Boa tarde, pessoal. Meu nome é Iago, sou fundador da InvestPlay. Nós trabalhamos com soluções de Open Finance as a Service, então a gente atende mercado financeiro e empresas de multissetores a beber da fonte ali do Open com inteligência de dados, experiência final para cliente, entre outros. O papel nosso aqui hoje é a gente falar um pouco das fintechs, né? Como é que as fintechs estão inseridas aí no nosso dia a dia, em vários momentos ali, de uma forma até mesmo invisível. Enfim, posso que o papo vai ser super legal, aproveitar todo mundo aí. Boa. Gente, devido a problemas pessoais, a gente não vai ter a oportunidade de ter o Matheus Ferreira, ele é head de produtos do Banco BV. Não sei se foi proposital que ele fugiu aqui porque ele ia ser o único bancão aqui, junto com 3 fintechs. Então, brincadeiras à parte, ele queria ter muito vindo, mas com certeza vai ficar para uma próxima oportunidade. E aí eu acho que já vou aproveitar e começar com o pé na porta. Grande provocação, o hype da inteligência artificial, principalmente no que nos tange ao nosso setor bancário. A gente sabe que o mercado bancário brasileiro ele é altamente sofisticado. Eu gosto sempre de destacar questões históricas de ser assim. Você tem desde a vinda da chegada da família real portuguesa com a criação do Banco do Brasil, todo o século XX com N movimentos dos bancos privados, públicos e também os bancos estrangeiros. Você entra nos anos 2000 com uma forte bancarização da população brasileira e ainda assim a gente se surpreende com novas oportunidades da gente inovar e a gente não consegue fugir da inteligência artificial. Como é que vocês estão enxergando essa questão, Marcelo? Bom, a IA, ela está presente aí há muitos anos, todo mundo já fala muito disso, e agora a gente está usando, a gente está consumindo, ela está disponível, Isso é muito positivo. Só que ela está com um primeiro papel de substituição de tarefas. Então, você entende o seguinte, hoje você tem perguntas básicas, vamos falar do mercado financeiro, Para a IA, hoje, ela está presente ali na sua conta bancária, ela está presente também no seu webmail, ela está presente em vários pontos que você, às vezes, não percebe, ela te sugerindo, ela te provocando, no investimento, ou num saldo, ou numa negativação, ou numa mensagem que ela manda, e ela fica presente o tempo todo. E ela tem como principal função nesse momento, Aí todo mundo está com muito medo, onde é que vai chegar? A gente tem várias inteligências que são maiores que o ser humano, Tem 6 inteligências maiores que o ser humano, devido à capacidade de processamento. Só que a análise, é engraçado, Você pensa que ela vai substituir o homem, Mas ela não tem o poder, ela não sabe dizer como é, porque ela é um reflexo de um histórico. Então ela sempre vai se comportar como histórico. Então hoje, no mercado financeiro, se você olhar, ela está sendo aplicada, gradativamente, você pode ver aí por vários apps que você vai consumindo, inclusive também apps integrados, como de lojas, etc. E você vendo ela te favorecendo em tarefas. Então, coisas básicas que você fazia antes, você não faz hoje. Então, para mim, hoje é o momento da tarefa. Futuramente, ela vai substituir grandes operações. E as operações dando maior autonomia para o ser humano, para ele começar a pensar, a fazer outras estruturas que ele vai ajudar a formação dessa IA. Eu acho que a gente passa, de uma primeira onda ali maior do hypezaço, assim, da IA. A gente teve no Febrabantec desse ano, aconteceu há 2 meses atrás. E aí, obviamente, o tema principal foi IA generativa, mercado financeiro. E fizeram uma pergunta lá para mim, como é que vocês estão vendo a IA e etc., com todas as inovações? E uma contraprovocação que a gente fez foi
o hype agora é IA e realmente tem um impacto assim absurdo, né, em vários setores do nosso dia a dia. Mas quando a gente pega qual foi o tema do ano passado, e a provocação que eu fiz, cara, vamos pegar o tema do ano passado e do ano retrasado, o quanto que isso amadureceu até hoje, para a gente estar no evento de inovação, falando algo que é realmente que impacta, né, de algum modo ali, que está numa curva ainda crescente, e como é que ela se agrega aos temas passados, né? A Febraban, no caso, foi muito Open Finance e tal, Pix, Drex e etc. E eu acho que hoje, quando a gente começa a discutir, né, sobre a IA, principalmente, a gente passa esse primeiro degrau do hype que você acabou de comentar, de cara, vai substituir o ser humano, aí aquelas listas, né, aqueles artigos sensacionalistas. Quais profissões vão acabar nos próximos 24 meses? Todas que existem estavam lá. E a gente começa a falar de uma utilização mais inteligente da inteligência artificial, né? Então, como é que a gente melhora processos? Como é que a gente faz análises que antes a gente tinha uma demanda operacional, sistêmica muito grande? E aí, dando um pouquinho de tangibilizando, né, saindo da teoria, hoje a gente tem casos de uso de bancos de grande porte, pegando a IA generativa para poder entender qual que é o perfil do público que o cliente o banco está interagindo para fazer a mesma oferta. Então, assim, eu vou ofertar um cartão de crédito. O Joãozinho tem Maria. Hoje o banco faz uma oferta, né? Cara, tô vendo que você tá precisando de um cartão, ou você fez uma solicitação, qualquer coisa do tipo. Hoje tem projetos acontecendo que a IA ela consegue identificar o perfil de João, que é diferente de Maria, e consegue personalizar aquela mesma oferta de cartão de uma forma diferente. Então, pegando alguns extremos ali para deixar mais tangível, né? O João, igual a gente estava falando ali agora, é um surfista de 27 anos, carioca, trabalha com mercado financeiro, e a Maria trabalha em e-commerce, tem seus 30 e poucos anos, A forma de se comunicar, desde o linguajar, desde a pronúncia, qualquer coisa do tipo, para oferecer o mesmo produto, já consegue ter uma adaptação e ficar mais sinérgico com o perfil daquela pessoa, né? Então, isso aí a gente automatiza, obviamente, né? Mas a gente começa a diminuir um pouco essa afobação de que é a nova cura do câncer e o mundo vai acabar daqui a 2 dias. Eu acredito muito que é um dos nossos grandes desafios, né? Separar o joio do trigo nessa questão do hype, até porque a inteligência artificial não é propriamente algo de 2023, 2024, né? Você tem os algoritmos há muito tempo. Queria estressar um pouquinho mais esse assunto, Marcelo, que eu sei que os nossos negócios aqui tocam a inteligência artificial. Além de casos de uso, como é que você aplica ou como é que você vê os seus parceiros, por exemplo, os bancões, se modernizar junto com a inteligência artificial? Uma coisa que é interessante, né, quando a gente está falando de análise de crédito, atendimento específico a cliente, né, a gente lembra muito, se você olhar os velhos vendedores, né, aquele cara que conhecia na íntegra como era uma pessoa, que ela atendia a Maria, e a IA ela tenta caminhar para a especialização. Então, eu vou atender um surfista. Então, como é que o surfista fala? Eu vou atender um senhor de 70 anos, de 80 anos, como é que ele se comporta? Né? Como é que ele fala? Como é que ele comunica? E ela vem com esse approach. Isso também vem no comportamento de todas as informações que aquela pessoa está recebendo. Então, além do fato da comunicação direta, tem também toda a parte de interação com ele. Né? As grandes corporações, elas não são early adopters, sabe? Elas não adaptam, elas vão pegar isso primeiramente, botar na ponta. Quem está fazendo isso hoje muito bem, assim, está botando o Nubank, né? São os caras que estão tentando acabar com os incumbentes, mas isso vai demorar muito a maturar. Sempre a curva de entrada de tecnologia tem esse hype. Então, você olha historicamente, blockchain, todo mundo queria fazer tudo com blockchain. Aí você vai olhando também. Antes com mais coisas mais simples. Android, tudo Android.
Aí agora a mesma coisa, IA. É até o momento da estabilização e da queda. Quando chega na queda, aí vem a entrada de mercado. Aí, por quê? Porque tem um momento agora que são os furos, né? São os vazamentos de dados, são os LGPDs da vida, que as grandes corporações elas se preocupam com isso, porque ela não é à toa que ela é uma grande corporação. Então ela tem um compliance a seguir, e como a Adson, sim, a gente atende muito esses tipos de clientes, a gente entende que realmente tem que ter essa adaptação. Então tem uma série de coisas, por exemplo, a gente tem o nosso antifraude. Então o nosso fraude ele tem um algoritmo de anonimização, né, de cliente para entender efetivamente, né, só o comportamento, mas a pessoa em si, eu não preciso saber o nome. Eu preciso saber qual o comportamento. Então a IA ela vai pela inteligência. Então acho que daqui a pouco eles vão adotar isso melhor. Entendeu? Aproveitando esse gancho, toda a questão de conhecer o consumidor, botar ele no centro, a experiência dele. A gente sabe que esses bancões foram responsáveis por dar uma saculejada no mercado, principalmente nos bancões, a se modernizarem, mas a gente ainda sente que há espaço para continuar botando o cliente no centro. Todo mundo já fez o seu dever de casa ou ainda tem dever de casa a ser feito quando a questão é ouvir o consumidor, saber o que ele de fato quer. Como é que vocês também enxergam essa questão, Iago? Boa. Eu acho que a gente para de falar de crescimento de base necessariamente, né? A gente começa a falar mais de performance da base que a gente já tem, né? Falando aí dos principais grandes players. E hoje a gente tem um termo, né, no mercado financeiro que a gente chama de principalidade. A guerra está na principalidade. Então, hoje, o brasileiro tem médias, não sei se é 4 pontos alguma coisa ou 5 pontos alguma coisa, contas correntes. Então, você está falando de um brasileiro com 4 ou 5 contas, porque hoje, né, de X anos para cá, ficou muito mais fácil a gente abrir uma conta digital, né? Só que quando a gente pega as fintechs, aí pegando esse gancho, a gente veio com o boom das fintechs ganhando mercado, disputando com os bancões, só com uma dificuldade de rentabilidade enorme, né? Cresceu uma base absurdamente, capitalizadas e etc., e aí começa a ter que virar a chavinha, né, para se tornar uma empresa rentável. E quando a gente olha para como está isso hoje, né, de uma base muito pulverizada, com um cliente com 4, 5 contas, é só a gente fazer o nosso próprio exercício, né? A gente tem quantos bancos aqui? Quantos cartões de crédito nós temos? E qual efetivamente que você passou agora de manhã na padaria? Qual que você vai passar agora quando você for almoçar? Você tem 1 ou 2 ali que são os principais, normalmente. 5 contas ou cartões, né? E quando a gente pega o impacto, falando em experiência, né, no mercado financeiro, o que o Nubank fez de diferente? Nada. Né? Assim, sendo bem superficial, tá? Trouxe uma experiência melhor, mais fluida, atendeu um público mais jovem, né? Atendeu um público que não era tão atraente para os bancões, o público de entrada ali. Hoje, lá no InvestPlay, a gente atende banco grande, médio, pequeno, cooperativo de crédito e tal. Literalmente, todos os nossos projetos, o segundo banco principal do cliente, tirando aquele que é o dono do nosso projeto, é Nubank. Então, se a gente está com Banco A pode ser a conta principal ou o cartão de crédito principal, mas o segundo é Nubank. Tanto em conta quanto em cartão, pelo menos. Só que quando você vai fazer uma análise, tem também ainda um gap, apesar do Nubank ter virado a chavinha há pouco tempo, de se tornar uma fintech rentável, etc., você vê que a capacidade de crédito do Nubank, por exemplo, é muito menos madura do que do Itaú, do Santander, do Bradesco. A gente vê isso que, para o mesmo João, o Itaú dá 17 mil de limite e o Nubank dá 1.500. Né? Teve até um movimento aí uns 2 anos atrás, Nubank aumenta meu limite, foi mó, né? Hype na época. E aí, eu acho que o que o Nubank fez muito bem foi a experiência, né? Então, é muito fácil, a acessibilidade, eles bateram muito em atendimento no começo. Então, o que a gente é um banco diferente? Imagina a gente ter uma ideia aqui, chegar para algum investidor, cara, eu tive uma ideia muito boa, vou criar uma fintech para concorrer com os 5 maiores bancos do Brasil, porque eu vou ter um atendimento melhor. Sendo bem
é louco, né? Quantos já tentaram fazer isso? Então, no final do dia, temos um case aí no Nubank que, no final, ele está falando de experiência de uma ponta a outra, né? E depois vai convertendo para ser uma empresa mais rentável e tal. E a gente fala isso do WhatsApp integrando o WhatsApp Pay, a gente fala isso de uma Apple com, igual o Marcelo falou na conversa que a gente estava tendo, né? Se a gente não sabe, mas a Apple se posicionando como uma fintech. Então, tá, o embedded finance está no nosso, tá embedado aí no nosso, na nossa rotina, né? E a gente às vezes nem percebe. E a ideia é essa, né? Que a gente tenha uma experiência mais fluida, levando ali a experiência final. Marcelo, como é que você vê nos teus clientes? Tá tendo o consumidor no centro? Bom, isso é outro hype, né? Então, tu fala que coloca o cliente no centro. Mas como propósito, poucos fazem, né? Mas eu acho que é interessante, uma coisa que o Iago estava falando, a gente observar, que você falou no começo, a maior base de dados que pode ter hoje, de informação financeira, pode ser do Banco do Brasil. E todos os bancos que a gente tem, os maiores bancos, eles têm 80, 100, centos e poucos anos. Isso é conhecimento. Tá? Então, é uma relevância muito grande no momento quando você tem a provocação do crédito do Nubank e o crédito do Itaú, o crédito do Itaú ser mais assertivo do que do Nubank. Óbvio que vai ser mais assertivo. Né? O tomada de risco do Itaú é mais conservadora? Mas é mais assertivo em todas as análises. Então, por quê? Devido ao histórico, devido ao conhecimento de mercado, devido ao comportamento que vai muito além de IA, vai muito além dos hypes que a gente está vivendo aqui, né? Às vezes é percepção, às vezes é intuição, né? E o cara vai, que ele chega, não, esse cara aqui pode dar crédito, esse aqui eu garanto com uma percepção que a tecnologia não vai conseguir retratar, né? E nunca vai. Assim. Se você for ver, eu tive há pouco tempo no Google, a Alison foi convidada, a gente estava conversando, ele mostrou todas as inteligências do Google, e a maior dificuldade é justamente retratar essa intuição, o porquê das coisas, né? O que o ser humano consegue perceber. Né? E falando de experiência, né? Falando de integração de fluxo, né? Então você vê, falamos da época que a gente estava discutindo e tal, se você vê desde o relógio, em 2013, 14, começa no mobile wallet, no relógio, no celular, com um cartão seguro, até hoje que você consegue fazer um Buy Now Pay Later nos Estados Unidos, a Apple dando crédito, né? E ela sendo um banco, e ninguém percebendo que ela é banco. Então, os movimentos vão ser mais traduzidos dessa forma. As empresas, elas vão... Mas os bancos, eles continuam existindo como instituição, só que as funções, as interações, né? Você conseguir, de repente, fazer um pagamento transparente, né? Tem uma experiência Uber, Uber teve um colapso, todo mundo, não, tudo tem que ser Uber, tem que sair da mesa e não pagar, sair correndo e tal. Mas o cara mais Uber que a gente conhece, e acho que todo mundo já viveu aqui, foi o seu Manel da padaria. Com a caneta no ouvido, e você saía, dava tchau, levava o biscoito, e ele sabia que ia te cobrar no dia 15. E sabia quando te cobrar, quando você tinha dinheiro. Então, que é a inteligência artificial mais legal do que o Manual da Padaria? Então, assim, a provocação hoje, como é que a gente pega todas essas experiências que são integradas, do tipo, você começar a colocar no dia a dia do ser humano e deixar ele ter tarefas maiores, né? Eu não estou desprezando as tarefas atuais, né? Mas a gente tem uma capacidade intelectual muito maior do que a gente realiza. Né? Eu estava conversando ali que a ata de reunião da minha empresa faz mais ata de reunião, porque a gente tem um agente que faz ata de reunião e manda a ata no final para todo mundo. Né? Então não precisa de alguém mais. Então a gente tinha uma pessoa para fazer ata. Então uma tarefa foi tirada do jogo. Então várias tarefas dessas, por exemplo, pagar a conta, é uma tarefa muito ruim. Todo mundo, o boleto vai correndo atrás de você e você fica louco fugindo de boleto. Eu queria aproveitar até fazer uma provocação aqui com a plateia. Eu queria saber quem tem boleto bancário aqui para pagar todo mês. Levanta a mão, por favor. Todo mundo. Agora, quem sabe a quantidade dos seus boletos todo mês? Boa. Quem sabe qual a data de vencimento desses boletos? Boa. Um pouquinho mais. Seria legal receber esse boleto sem nenhuma fricção? Por que os bancos não pensaram nisso até hoje? Boleto não é uma coisa nova. A gente está falando de uma criação dos anos 90 e se intensificou. Por que é difícil conectar?
Eu acho que esse é um tipo de problema que a gente, lidando com esses bancos digitais que fazem um excelente trabalho, mas ainda falta ouvir mais o consumidor. Eu acho que esse é um dos grandes desafios, essa provocação que também nos cabe com esses grandes atores, que, como você muito bem falou, Marcelo, são grandes empresas, têm um compliance gigante, não vai conseguir se mover tão rápido. Apesar de a gente ficar mandando os e-mails, pedindo as reuniões para tentar acelerar todo o processo, eles dependem ainda dessa burocracia gigante. Você acha que eles se modernizaram nesse sentido também? Eles conseguem integrar com as fintechs? Eles conseguem nos ouvir? Como é que é esse relacionamento com esses grandes atores na visão de vocês? Marcelo. Enfim, cara, depende do interesse deles. Tem que ser win-win para todo mundo, né? Senão não se move. Tem que ser win-win para eles, desculpa, assim, mas o banco é assim, né? Todo cara grande tem que ser bom para ele, não a fintech, o cara incumbente, isso vem, né, com muito amor, com muita vontade, mas afetar o ecossistema é muito, interferir no ecossistema é muito difícil. Né? O boleto existe por um fator que às vezes a gente nem percebe, né? Que é a capacidade financeira. Então, é a possibilidade de você não pagar aquela conta, né? É o velho saco de dinheiro, né? Eu tenho um saco de dinheiro aqui, o que cabe nesse saco para eu pagar? O brasileiro vive isso há anos. Né? É da nossa cultura. A gente viveu inflação altíssima, né? A gente viveu, o nosso salário não cabe no mês. Então, o boleto, ele acaba não saindo nunca. Então, ele vai conviver com o Pix. Aí vai falar assim, o Pix vai substituir o cartão. Não vai. Porque o cara também associa todas as contas dele, o pagamento no crédito. Então, o Pix aí fala assim, não, mas vai ter o Pix parcelado. O que é o Pix parcelado? É crédito. Aí fala assim, putz, então eu vou ter que ter crédito para ter Pix parcelado? Tem. Então eu vou ter que ter nome limpo? Tem. Aí, então, assim, não muda, o jogo é o mesmo. O jogo é o mesmo. O que a gente... É justamente como é que a gente facilita a vida de todo mundo. E eu acho que aí as fintechs, aí as techfins, aí as startups, aí a gente vem facilitando, entendeu? Mas vai surgir, sim, a gente falou do Nubank, ele é já um grande. Ele já é um grandão, ele também se movimenta do jeito dele, entendeu? Ele vai ditar o mercado dele, né? E é natural como uma empresa, no estágio que ela vai crescendo, ela vai ter esse momento onde ela vai decidir o mercado dele, porque o movimento dela é muito, muito caro. E ele vai decidir, cara, vou ganhar dinheiro aonde? Quando a gente está no momento das startups, no momento que você está na ideação, ou no momento que você está depois do MVP, quando depois você está realmente já pegando mercado, começando a criar, começando a ter receita, né? Esse momento é muito positivo, né? Mas aí tem um teto que eu acho que as empresas brasileiras elas chegam. Então a gente tem um monte de iniciativas maravilhosas e tem que ter sempre, porque a gente sempre vai ter entre, sei lá, 1000 que estejam, vai ter uma que vão bater e vão furar esse teto e vão sair, né? Mas Iago, eu sei que você tem grandes integrações e a gente está falando de dado lá na Investplay. Como é que você vê esses grandes players integrando? Boa. Só um exemplo ali antes dos boletos, né? A gente trabalha no mercado financeiro, inovação, tecnologia, e todo mês eu caio na mesma do Nubank, dando exemplo do Nubank aqui. O Nubank tem um DDA, que é o buscador de boleto deles. Todo mês, virou o mês, do dia 1º ao dia 10 ali, que normalmente são os principais boletos, o Nubank sobe o punch pra mim e toda porra de mês eu caio no negócio. Aí tá lá o celular, tô trabalhando, cadastrar um boleto no seu nome. Ninguém gosta, né? O que é? Boleto do não sei o quê. Boleto, ele tá integrado e todo mês ele, na hora que gera o boleto, na hora que a instituição ou quem for gera o boleto, cadastra aquilo no meu CPF, ele puxa, ele sobe o push notification para mim. Tem não sei se vocês já viram, tem um dashzinho lá, uma relação de boletos que estão no meu nome. Todo mês aquilo ali. E eu posso pagar com dinheiro do Nubank ou trazer dinheiro de outra instituição, né? É uma feature simples. DDA não é de hoje. DDA existe há muitos anos. Vocês estão aí para trabalhar com isso. Então, a gente está falando no final do dia experiência. Eu falo assim, a gente trabalha com Open Finance. Open Finance nada mais é do que o compartilhamento de dados. É uma extensão da LGPD, onde a gente é dono do nosso dado. E aí, quando a gente fala do mercado financeiro, eu acho que a maioria que já deve ter estudado em algum momento, principalmente de família e tal, abre uma conta num banco
cria um relacionamento para quando você precisar de um empréstimo imobiliário lá, o financiamento ou qualquer coisa do tipo. Só que o dado é nosso, né? Então, o meu dado lá de 10 anos de conta de Itaú, ele é meu e eu posso mandar. Basta eu consentir meu dado ali com a instituição, ele chama entre as APIs, parte técnica, e aí eu abro uma conta, hoje a instituição tem o potencial de já conhecer o meu histórico financeiro comportamental de compra de produtos e serviços. Quando a gente olha um caso de uso, experiência ali do Open Finance, eu tenho conta numa porrada de banco, deve ser 20, 30 bancos, porque a gente testa a usabilidade, casos de uso do Open e tal. Ano passado, eu sempre conto história, ano passado eu estava trabalhando, aí sobe um push para mim no celular do Bradesco. E você recebeu um Pix de 5.500, 5.700. Eu, porra, que Pix é esse, né? Aí, na hora, na minha cabeça, mandaram errado, né? Tem que devolver e tal. Aí eu abri, cliquei, aí era um Pix, tinha Gov lá, alguma coisa, era minha restituição no imposto de renda. Aí eu, caramba, que não estava esperando, eu não uso Bradesco. Aí eu lembro, porque naquele momento que eu cadastrei lá no Gov, eu coloquei a conta do Bradesco, porque na época eu estava usando. Ficou lá, meu dinheiro. No outro dia, não foi real time, não foi no mesmo momento, mas no outro dia, o Nubank, que eu compartilho minhas contas entre os meus bancos, o Nubank me subiu um push. Iago, eu vi que você recebeu um montante de 5.735,47, exemplo, na sua conta do Nubank. Quer trazer para o Nubank, para colocar na caixinha do Nubank, que tem eu não sei se eles pagam 100% do DI no diário lá, que aqui rende diariamente. Aí eu parei, voltei, gravei tela, já tinha perdido o push, já tinha clicado, mas eu gravei tela, fiz todo o caminho, eu tirei meu dinheiro do Bradesco pelo Nubank, fiz a iniciação de pagamento lá, tive que abrir o app do Bradesco, o Bradesco não viu meu dinheiro. Eu, o Nubank, com o dinheiro que caiu no Bradesco, o Bradesco não viu nem o cheiro desse dinheiro, entrou e saiu na mesma velocidade, um pouco lento de um dia, mas isso é a experiência do cliente, um Open ali apoiando por trás, e como é que uma fintech está tirando de um bancão que é gigante. E para isso precisa estar integrado. Perfeito. E eu acho que você toca num ponto central também, que é a questão do crédito, né? O Marcelo também tangenciou bastante isso nas falas precedentes. A gente sabe que qualquer boa e grande economia precisa de ter um mercado de crédito robusto para a gente conseguir avançar com as empresas. Nossos 3 aqui projetos tocam o mercado de crédito em vários níveis. Marcelo, sobretudo na questão dos cartões e outras questões também. Como é que você vê essa questão do mercado de crédito, dos casos de uso? Como é que a Adton está ajudando também os bancões a se movimentarem nesse sentido? Bom, plataforma, a gente tem plataforma de FDIC, a gente ajuda a fazer antecipação de recebíveis, a gente tem gestão de conciliação de recebíveis. Então, a gente dá transparência a todas as transações financeiras, tanto para o estabelecimento final, né, e tanto para o banco também, para adquirências, etc. Né? E a gente ajuda muito a criar esse indicador de risco, né, que o banco vai e cria um indicador em cima daquela informação financeira do cliente. Né? Então, assim, a gente não trabalha com crédito, né? A gente não dá crédito, a gente subsidia crédito. Então, o que é isso? A gente dá os insumos que determinam um fator de crédito. Então, desde o momento onde você passa uma transação, recebe uma restituição, ou você consegue fazer uma compra, a gente consegue conciliar todos esses dados e entrega essa informação, né, ou para um cliente nosso, ou efetivamente, porque a gente é totalmente white label. Então, a gente está presente em vários lugares, mas só que vocês não veem a Adton, né? Até assim, a gente nunca aparece no. Assim, basicamente, eu fui brincando que é um vírus, que a gente não está em lugar nenhum, mas ao mesmo tempo a gente está presente em vários lugares. A gente atende hoje mais de 1.200.000 estabelecimentos, né? CNPJs. Assim, não diretamente, mas indiretamente em cima dessas operações que a gente tem com os grandes bancos. Né? E a gente potencializa esse cara. Então, esse cara, você imagina o seguinte: uma instituição de 180 anos como Safra, ela tem mainframe, ela tem computadores muito antigos, ela tem informação lá, sabe? E como é que ela chega e bota essa informação numa estrutura da Investplay? A gente consegue fazer essa ligação. Você pega uma estruturas como do Itaú,
Aí você pega assim, não, mas um cara super moderno, o PicPay, nosso cliente também, assim, já tem legado. A tecnologia ela é muito rápida. Então, é você se manter atual, né, para essas estruturas, manter todas essas estruturas e manter muito atual, ela é muito cara, né? Então acaba tendo esse facilitador, a gente chama TechFin, né? Então, conhecendo tecnologia, a gente facilita muito esse intercâmbio de informação. Então, a gente atua mais ou menos dessa forma. Boa. E quando a gente fala de crédito, né, especificamente ali, hoje, até hoje, assim, a gente lida com crédito de uma forma muito arcaica. O Brasil, o brasileiro, né, ele tem um perfil de tomador de crédito. As instituições aqui rodam no crédito. E o Paulo tá ali na plateia e comentou comigo essa semana, né? Lançaram há algum tempo o crédito nos Estados Unidos, estão achando demais e tal, vieram copiar Brasil, que é o Buy Now Pay Later, né? A gente é muito avançado, etc. Só que ainda a forma como a gente olha para crédito, como é que o mercado vê para crédito, a gente vem muito ainda na cultura dos birôs de crédito, do mesmo formato, entendendo isso. IA entra aí para entender propensão de comportamento. Teve um deal super relevante agora há pouco tempo da Hyperplan, o Nubank compra na Hyperplan, dando uma porrada. Teve uma entrevista do Davi Vélez falando, cara, que os caras fizeram aqui a gente não conseguiu fazer, não encontrou nenhum outro player, quer entender qual, se eu não me engano, o KPI lá é KS do crédito e tal, aumentou em não sei quantos por cento do Nubank, que isso vai diminuir a inadimplência do cara, vai aumentar a rentabilidade, nananana. E quando a gente olha o crédito hoje, crédito é muito associado à renda, né? Entender capacidade de pagamento. A gente tem um motor de renda oferida lá por causa do Open Finance, então a gente consegue ver a visão global do cliente, não só dentro daquela instituição, e levar isso para a instituição para ela ter uma visão mais acurada, mais apurada dela, né? E hoje, quando a gente mede a renda auferida, que a gente fala, né, que a gente consegue auferir ali, diferente da birô de crédito, que é uma renda estimada, normalmente a gente está um terço até 50% mais ou menos acima da renda que o birô está entendendo daquele usuário. Eu gosto de comentar bem rápido uma história aqui de uma moça que trabalha lá em casa, a Vânia, e ela é uma diarista, recebe ali os seus R$ 200 por diária, e aí eu fui fazer uma oferta para ela trabalhar mais dias lá em casa, falei assim, Vânia, te pago X aqui. Eu vi que ela não teve muito entendimento ali sobre se faz sentido ou não faz sentido, e respondeu um sim meio impulsivo. Aí eu falei assim, deixa eu sentar aqui, Vânia, vamos sentar, vamos ver se faz sentido para você. Se você abdicar de outro, você vai fazer sentido aqui em casa. Sentei, montei a tabelinha, área onde, que dia, quanto que é. Cheguei no final ali para ela, falei, porra, Vânia, você tá ganhando bem pra cacete. Daqui a pouco você ganha mais que eu. Ela o quê? Você sabia que você está gerando de 4, aí depende da quantidade de semanas no mês, né? Esse caso é puramente real. Você gera de 4 a 5 pau e meio de renda. Ela, toda humildezinha, isso é bobo. É isso. Você hoje, não, tá doido, você é dinheiro pra caramba, você gera isso. E antes, né, falando um pouco de bancarização, há 3 anos atrás, a gente pagava a Vânia no dinheiro. Ela precisava do dinheiro para comprar passagem, não mexia com movimentação bancária e tal. Hoje é tudo no Pix. Então hoje o banco consegue ver a movimentação da Vânia. Ela consegue ver que a mulher tem uma renda, historicamente, você puxa os 24 meses dela, de 4, 5 pau por mês. E ela não tem acesso a crédito. Ela não tem um cartão de crédito de R$ 50. Perguntei para ela, porque eu já vi ela no telefone com a filha, pedindo um cartão e tal. Assim, Vânia, por que você não tem cartão? Embolei, não sei se foi Riachuelo, C&A, esses cartões essas empresas. Devi lá, sei lá, 200, 300 reais, virou 2, 3 mil, óbvio, e saiu da realidade dela. O que acontece? O birô negativa ela, joga ela à margem do sistema como um todo, e ela não acessa crédito.
E aí vem uma fintech, começa a entender isso um pouco melhor, começa a vir um Pix crédito aqui, dá um Pix menor para entender o novo comportamento dessa Vânia. Então, hoje a gente tem a capacidade de inclusão financeira, de educação financeira, com a bancarização. A bancarização do Pix, ela é uma bancarização também com muita fumaça, porque a Vânia tem Pix, mas ela não é bancarizada na prática. Ela não acessa crédito, ela não tem um produto, ela não tem essas que nós temos, né? Só que é um primeiro passo muito importante. Então, hoje, a gente tem rodos motores, consegue falar que a Vânia, sim, tem uma renda de 4 pau por mês. Você coloca aí os motores, a modelagem de crédito da instituição, ela dá os descontos ali para baixar risco, etc. Mas não é a classe D que ela está colocada, etiquetada lá dentro. Ela tem uma renda maior que 2 salários mínimos, por exemplo. Então, hoje isso bate em crédito, como as fintechs podem apoiar, você tem, né, Nubank, PicPay e outros abraçando mais esse público. Então, um impacto positivo aí quando a gente fala de crédito. Boa. Gente, estamos caminhando aqui para o final, um pouquinho de tempo que nos resta. Queria abrir para perguntas, por favor, fiquem à vontade. Aproveitar a consultoria gratuita aqui. Perguntas? Ninguém? Posso fazer uma pergunta? Por favor, fica à vontade. Você acha que no futuro a pessoa física vai poder ser tipo um banco? Onde ela vai poder ter uma carteira, empresta para outro, define uma margem de juros, né? Tipo assim, vocês falaram do negócio do Uber, né? Eu fico assim, cara, eu posso ser um banco, né? Eu posso ter um aplicativo onde eu tenha dinheiro, onde eu empreste, eu defino uma margem de juros, eu defino se eu quero ou não emprestar, se eu quero ou não correr algum risco. Como é que vocês veem isso? Vou começar aqui bem rapidinho. Ótima pergunta. Você já tem uma visão do Banco Central nessa direção. Você tem umas sociedades em que você consegue emprestar peer-to-peer, pessoa para pessoa. Eu não vejo ainda grandes cases, tem muitas dificuldades, mas em termos de orientação e visão do regulador, eu acho que tem tudo para se encaminhar nessa direção. A gente vai adicionar essa análise e outras dificuldades, né? Como é que você vai cobrar, enfim, tem uma série de questões relacionadas. Marcelo? Eu acho o seguinte, isso é nicho. Eu acho que vai ser operações sempre de nicho. Porque existe uma coisa chamada cultura, né? A cultura de emprestar dinheiro é tomada de risco. Então, o cara que sabe tomar risco, ele vai emprestar dinheiro. Então, isso é muito voltado a nicho. Né? A gente estava falando muito de cultura aqui no Brasil, tem uns dados interessantes. A gente tem 9% de analfabetos ainda, né? E 11% de bancarizados. Então, você vê que tem uma relação muito próxima. Então, acho que a gente tem que passar ainda por um movimento muito de entrada escolar básica, fazer conta para a gente chegar no nível de peer-to-peer, mas em massa. Isso é muito difícil, né? Eu acho que falaram tudo aí. É isso aí, concordo com ele. Mas já tiveram vários cases de peer-to-peer no Brasil, assim, de anos para cá. A maioria não conseguiu vingar muito bem, né? Tem um cara, o Serjão, lá da minha rua, só que ele cobra de uma forma diferente. E não usa aplicativo, né? Não usa aplicativo. E não tá no sistema bancário. Não tá, ele é mais old school. Então, acho que já matou, porque a segunda pergunta que eu ia fazer é se para quem está em interesse de abrir uma startup, está procurando ideias, se seria um nicho interessante de investimento, mas a princípio... Complexo. Por enquanto ainda não tenho... Legal. Quem mais gostaria? Boa tarde. Fugindo um pouco do tema, mas não deixa de ser uma revolução, meu nome é Hiroshi. Surgiu aí uma legislação nova em relação ao empréstimo consignado privado, em que você vai fazer através do social, podendo fazer direto num varejista, enfim, vai transformar a forma do CDC hoje. Como é que vocês estão avaliando isso? Se tem um prazo para poder o governo liberar, porque eu sei que tem toda uma parte, enfim... Como é que vocês estão vendo isso aí? Porque não deixa de ser uma análise de crédito também. Se eu não me engano, se não começou, vai começar os pilotos ainda, com o Banco Central. Eu ocupo 2 cadeiras do GT de Open Finance, do trabalho do Open junto com o Banco Central, que ajuda a legislar o Open, rever o que já existe, etc.
Eu confesso que eu tenho pouca propriedade ali para falar, porque não bate ali muito em Open Finance ainda. Só que a gente vê uma evolução do E-Social ali. A gente pega a própria habilitação, carteira de identidade, etc. Eu fui fazer renovação da minha semana retrasada, no final da tarde estava atualizado no meu app, né? Eu acho promissor, ainda mais o mercado financeiro brasileiro extremamente maduro, sofisticado, etc. Só que eu acho que entra um pouquinho ainda no que o Marcelo comentou, o quão estruturado está o brasileiro para algo nesse tipo. Porque a gente atende multi-indústria, né? A gente atende a Gerdau e outras indústrias maiores assim. Hoje uma dor da Gerdau não é brincadeira, não é piada. A dor da Gerdau hoje é o jogo do tigrinho. Porque os colaboradores estão com nível de endividamento altíssimo. Tem lá um banco que é o dono da folha que ele pega o consignado. Eles têm uma métrica lá que eles avaliam o quanto de consignado está sendo dado para os colaboradores e deu um tiro do final do ano passado para cá por causa de aposta, das bets, etc. E do Tigrinho, não sei nem se o Tigrinho é uma aposta, se é que porra que é. Então, assim, eu acho que deu chance para dar crédito, deu acesso a crédito, o brasileiro toma. É nosso isso. Me preocupa. A Investplay nasceu de educação financeira, então a gente navegou durante alguns anos sobre isso, então tenho propriedade em sola de sapato para falar que o buraco é muito mais embaixo. Então me preocupa, fazendo uma análise aqui minha, de como é que se a gente não está dando corda para as pessoas se enforcarem. Porque quanto mais fácil também a experiência, etc., mais toma e mais se enforca, tá? Mas uma análise de mercado aí, acho que tem um chãozinho para andar também. Beleza. Mais alguém fazer pergunta? Vou aproveitar esse minutinho, então, para fazer um comentário aqui que eu acho que pode ser interessante e pode ser uma pergunta também. O Marcelo falou ali sobre a questão da alfabetização, desbancarizado e tudo. Isso que você comentou, talvez tenha uma grande relação com isso, né? A falta, talvez, de educação financeira, né? A falta de saber calcular percentagem, por exemplo. Eu dou aula em pós-graduação. Eu pego muito aluno na pós que não sabe calcular percentual. Sabe? Eu estava no restaurante e tinha umas meninas do lado conversando e estavam rindo, achando engraçado, porque ela estava na faculdade, sei lá, terceiro período, e o pai dela é que mostrou para ela como é que calculava o percentual. E provavelmente um pai que estudou até o quarto ano, né? Antigamente, quinto ano. Então, talvez sejam... Vocês concordam com isso? Vocês enxergam isso dentro da política? Na conta como digital, a gente gosta muito de falar do Brasil com S e Brasil com Z. Você tem um Brasil que são das metrópoles, da Faria Lima, do Leblon, e você tem um outro Brasil completamente distinto dos interiores, muitas vezes dos próprios estados. Você não precisa ir muito longe. Você sai aqui da metrópole do Rio de Janeiro, do Grande Rio, você caminha para o interior do estado, você vai encontrar uma realidade completamente diferente. A gente tem uma defasagem histórica que a gente está correndo atrás, na minha opinião. Quando a gente fala de educação financeira, quando a gente fala de bancarização, a gente tem um primeiro movimento do início dos anos 2000. Você ainda tem você precisa letrar essa galera que está entrando a tomar crédito, por exemplo. Nunca teve a experiência do crédito, tem uma renda familiar sempre muito restrita. De repente você tem acesso a uma linha de crédito, como é que você vai efetivamente desempenhar isso? Você vai apostar? Onde é que você vai gastar? Você não tem histórico para fazer isso. Fazer a gestão Como é que você vai fazer a gestão? Você não sabe nem se educar financeiramente, você está tomando uma outra linha que você nunca teve acesso. Então são novos problemas que aparecem fruto de algumas evoluções de mercado e das próprias pessoas. Então tem mercado aí, hein? De educação. De educação tem, né? Mas é engraçado que as figurinhas do WhatsApp dizem muito da nossa cultura, né? Então, você pega a figurinha do WhatsApp, que é aquela coisa do boleto e também é do cartão de crédito, né? Estourar limite, foda-se limite. Vou passar um mês. Vou viajar, vou estourar o cartão de crédito. Isso está na nossa cultura, né? A gente lembra que a gente vem de um assim, era um país, né? A gente foi formado, né? Escravocrata, aí depois você entra numa ditadura, aí depois da ditadura você tem uma liberdade social, ninguém sabe administrar muito bem isso, né? Aí, enfim, vira um samba do crioulo doido, o mercado financeiro começa
a surgir forte na década de 80, muito ganho financeiro com a inflação, então todo mundo correndo para comprar. Então a realidade de falta de dinheiro é uma realidade, é uma cultura. A gente está esperando o tempo todo não ter dinheiro. Então, se você for falar com a classe C e D, é o tempo todo isso. Ah, vai acabar. Não. Vamos aproveitar enquanto tem salário. Então, isso é uma quebra. Né? Tem que, assim, eu vou ser meio trágico aqui, né? Mas tem que envelhecer, né? Tem que renovar as pessoas para você conseguir renovar a cultura e justamente não só com a educação, né? E cultura não é só educação, não é escolaridade. Cultura é justamente uma formação de uma sociedade. E os valores que são pregados no Rio de Janeiro, os valores que são pregados em outros estados, da competitividade do jeitinho, da competitividade de, me dei bem, né? Então, se a gente passa a fazer coisas simples, chegar na hora, fazer as coisas, né, pagar a conta em dia e tal, isso vai mudando a cultura. Aí você vai formando as pessoas para chegar no nível maior de sociedade. Acho que o Brasil está longe de formação de sociedade de um país de primeiro mundo, né, para uma visão mais estruturada. A gente tem que crescer muito para chegar. E assim, e a gente tem alguns estados realmente que são muito mais abastados, como São Paulo, o Rio de Janeiro, por causa do dinheiro. No Rio de Janeiro é o dinheiro público, São Paulo com o dinheiro todo do mercado financeiro, né? Mas quem sustenta esse país é a periferia, né? Você está vendo ali dos grandes outros estados, você vê o Nordeste, você vê outros, também sustenta grande parte desse país, né? Então, sabendo lidar com isso. Eu não tenho, assim, nenhum tipo de sonho, né? Eu acho que é muito trabalho duro que a gente tem que pegar e educar esse povo, mas só que é um trabalho mesmo das empresas públicas do meio público. Né? Isso vai ter que ser algum momento, você vai ter que fechar essa conta aí, porque a gente vai faltar mão de obra, vai faltar uma série de coisas, como já falta hoje. A gente não tem programador, a gente não tem cara para fazer, então o cara é super. A gente tem profissionais super alocados, porque a gente não tem gente para substituir, porque às vezes não sabe escrever e-mail. Né? Então, e aí a gente vai falar dele ganhar percentual, né, em cima de empréstimo de alguma coisa dele, impossível. Né? Não tem uma visão muito otimista, mas eu acho que a gente está num caminho. Deixa eu só dar um dado aqui pra gente fechar. A gente atendeu a Fundação Renova alguns anos ali, 2020 até 2022. Fundação Renova, para quem não sabe, é a fundação que foi criada por exigência do Ministério Público por conta do rompimento das barragens de Mariana, lá da Vale, e depois da Samarco. A gente foi contratado para fazer um trabalho de educação financeira lá atrás, porque as famílias estavam recebendo as indenizações. Literalmente chegava numa cidade que boa parte da cidade, principalmente dependendo dos bairros, ficou milionário da noite pro dia. Milionário assim, né? No entendimento deles. A indenização média era 900 e poucos mil reais por cabeça. Então, se numa casa tem 4 pessoas, era 900, não sei quantos mil para cada um. Se é menor de 16, baixava um pouco, menor de 12 era metade. A gente foi chamado porque eles estavam recebendo a indenização em literalmente 8, 10, 12, 14 meses, eles batiam na porta de novo da Fundação Renova, processando e etc, porque acabou o dinheiro e a vida voltou no inferno que estava. Dados que são reais e tá na mídia, vocês podem procurar no Google. Em Mariana, acabou prótese de silicone. Não existia prótese de silicone na cidade. Não existia na cidade. Eles repunham. Acabava por pessoal que não tinha carro, tinha 2 caminhonetes na garagem. Literalmente, igual um filme. E aí voltaram. Isso é cultural, educação financeira. Então, tiveram... E fora recebendo uma mensalidade ali, além da indenização principal. Então, assim, dar mais crédito, dar mais acesso, eu acho que é um cuidado que a gente precisa, porque... tem um buraco enorme ali ainda. Bacana. Gente, precisamos encerrar agora o nosso tempo, tá bom? Então eu queria agradecer aqui em nome da Renovation Week, dos participantes, né? Vinícius, Marcelo e Iago. Queria pedir uma salva de palmas aqui para os nossos convidados. Renovation Week, edição 2024. Acabei de sair do palco, junto com Marcelo e Iago, dos Empreendedores Fabulosos. Discutimos sobre startups, revolução, tudo que está acontecendo no mercado atualmente. Foi um palco que estava muito diverso no seu público. O evento como um todo está extremamente interessante, está indo muito nessa direção. Então foi um prazer. Espero que a próxima edição a Conta Comigo esteja presente também.
porque tem muito espaço dentro dessa diversidade para a gente conversar. Então, obrigado, Carlos Júnior, obrigado, Sai do Papel, toda a comissão aqui do Rio Innovation Week, é um prazer estar com vocês. Show! Fala pessoal, estamos aqui no Rio Innovation Week. Acabamos de sair de um palco maravilhoso com a Investplay e a Conta Comigo. Foi fantástico, assim, discutimos as tendências do mercado financeiro, falamos sobre os incumbentes, sobre os insurgentes, né? Divagamos como é que o mercado pode andar, né? Os próximos passos. Foi fantástico, né? Essa experiência aqui para a Adiston está sendo compensadora, muitos contatos, muito network, foi maravilhoso. Valeu! Fala pessoal, sou o Iago aqui da Investplay. Vim compartilhar um pouquinho aí de como é que está sendo a nossa experiência no primeiro dia do Rio Innovation Week. Nós tivemos um painel agora sobre a revolução das fintechs e como é que as fintechs estão inseridas no nosso dia a dia, várias das vezes ali de uma forma invisível, né, no formato de Embedded Finance. Pude dividir o palco ali com o Vinícius da Conta Comigo Digital e o Marcelo da Adiston, trazendo a experiência deles também, né, atendendo ali o mercado financeiro, fintechs, público no geral. Então, a gente sai aqui do primeiro dia com a cabeça já borbulhando. A gente falou sobre crédito, a gente falou sobre IA generativa, inserida no contexto das fintechs do mercado financeiro, de experiência final. Então foi um papo super rico e para dar start aí no Rio Innovation Week nesses primeiros dias. Muito obrigado, valeu!